Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vídeo hoje sobre curiosidades, né? Curiosidades a respeito da história do nosso instrumento. Algumas regrinhas, algumas características, algumas curiosidades mesmo sobre. Vou falar hoje sobre violino barroco e vamos considerar basicamente a origem do instrumento que a gente toca, né? Então tem toda um contexto histórico por trás do que a gente faz hoje. Desde o equipamento, as cordas, os acessórios que a gente usa, os ornamentos, enfim, a interpretação. Então, vou usar um vídeo de hoje para atingir aquelas pessoas que estão começando a estudar agora ou que nunca imaginaram que existe regra, existem contextos, existem interpretações por trás de cada musiquinha que a gente estuda, que a gente toca num método, num livro, enfim, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou tentar fazer um resumão super, super superficial para que não fique um vídeo tão cansativo assim. E eu vou começar aqui com um movimento do Inverno das Quatro Estações de Vivaldi. O primeiro movimento, começar com uma orquestra barroca, tá? Algumas informações sobre uma orquestra barroca, sobre formação barroca. Nesse vídeo aqui, a gente vai assistir o solo da Cynthia Miller-Freivogel, que é uma violinista barroca, né? A gente vai ter algumas características e eu já vou de imediato comparar algumas situações. De imediato, o que eu posso comentar aqui? Instrumentos barrocos, ou seja, não tem queixeira, não tem espalheira, cordas de tripa, tá? Tripa de carneiro, que era as cordas que se usava lá no período barroco, tá? Afinação 415 Hz. O que significa isso? Basicamente, meio tom abaixo do que a gente usa hoje. Hoje a gente usa geralmente de 440 a 442 no Brasil, mas fora do Brasil já tem orquestras tocando 444 Hz, que deixa a afinação bem brilhante, a sonoridade das orquestras bem brilhante, tá? Aqui a gente tem instrumentos como cravo, alaúde, tá bom? Cravo e alaúde são os instrumentos mais diferentes do que a gente, né, costuma ver em formações orquestrais, mas são instrumentos barrocos. Então, quando a gente for falar de música barroca, quase nunca a gente vai ver uma gravação que não tenha alaúde, que não tenha cravo, tá? Então vamos lá. Play. Observem, por exemplo, empunhadura de arco. A própria solista segura um pouco mais para cima. O arco ele é um pouco mais curto. A envergadura do arco é ao contrário do que a gente tem hoje. E elas tocam normal. Vamos usar esse termo, normal. Sonoridade normal, regular, o som natural do instrumento. Por que eu estou fazendo esse comentário? Eu vou comparar agora com outro vídeo, uma gravação mais moderna de uma outra violinista, tá? Para vocês sentirem a diferença da afinação barroca para moderna. Lindo, isso é lindo demais. Vamos lá. Vou para a referência moderna. Violinista Janine Jansen é a solista, tá? Uma violinista holandesa, fantástica também. Observem já de imediato diferença de afinação. Vou voltar aqui, só para vocês sentirem na prática de maneira mais fresca. Bora lá. Meio tom acima.
Lembrem da informação que eu dei agora há pouco. A outra orquestra tocava normal, certo? O que tem de anormal aqui? Nada. Mas questões de interpretação, tá? Ao longo dos anos, alguns violinistas vão trazendo algumas características pessoais, algumas conclusões pessoais com seus próprios estudos e tudo mais. E uma coisa sobre esse movimento específico. As Quatro Estações de Vivaldi é uma obra que conta sobre as quatro estações, óbvio, características europeias de clima, tá? Onde tudo é muito definido. O verão realmente é verão, a primavera realmente é flores, o outono as folhas realmente amarelam e caem, enfim. E o inverno é congelante, com vários países europeus debaixo de neve e tudo mais. Então, atrelado à música, tem um poema nas Quatro Estações. Não se sabe ao certo o que veio primeiro, se veio o poema, ou se veio a música, ou se foi tudo junto. Não tem uma conclusão histórica a respeito. Mas aqui, essa orquestra, vocês já puderam sentir a diferença da afinação, né? Agora, eu queria que vocês percebessem o seguinte: a outra orquestra toca normal. O que tem aqui? Eles usam um recurso chamado sul ponticello. É um recurso de timbre, é uma mudança de timbre. Para quê? Essas colcheias que tem no início, tcham, 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 o efeito que elas causam, a ideia do Vivaldi era o queixo batendo de frio, aquele frio congelante. Então, tremendo de frio. Como esqueci a palavra, mas um artifício a mais para mostrar essa sensação de frio congelando, esse som duro, eles tocam sul ponticello. Eles usam um arco bem próximo do cavalete, um pouco mais leve, gestos mais rápidos e causam um som um pouco mais arenoso. Vamos ouvir aqui. Percebe? Especialmente os cellos. Todas as notas para cima. Essa cellista parece que tá com sangue no olho, né? Muito legal. Aqui eles já caem um pouquinho no andamento. Agora uma coisa interessante, vou voltar mais um pouquinho. Ó, observem que a mão esquerda deles faz um trinado, um movimento constante, trinado. Olha que interessante o outro grupo. Eles fazem um mordente. Nota por nota. Além de estar um pouquinho mais lento também, né? É uma batidinha a cada nota. Diferente, né? Sonoridade diferente, execução. Olha que interessante, instrumento barroco. O espelho ele é um pouco mais curto, né? A distância entre cavalete e espelho é muito maior. As cordas de tripa de carneiro, isso eu acho fantástico. Como alguém pensou nisso um dia, né? Corda para instrumento usando a tripa do carneiro. Muito, muito interessante. E por não usar espalheira, o apoio do violino hoje se usa mais acima mesmo. Tenho visto as orquestras barrocas dessa maneira, observa, né?
essa violinista, ela toca com a cabeça quase solta do instrumento. Toca muito leve. E o instrumento fica quase como do outro lado, o apoio do queixo. Antigamente nem ficava no pescoço aqui, nessa altura, ficava mais baixo, solto mesmo. Enfim. E aqui a gente tem essa comparação de duas obras, né? A mesma obra, duas interpretações completamente diferentes. Eu vou para um outro trecho, vou deixar seguir um pouquinho, vou adiantar. Adiantando um pouquinho, porque tem uma coisa muito curiosa que eu achei aqui. Mais uma coisa de interpretação. Agora. Normal, novamente. Normal. Os violinos fazem tá 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 colcheias, semicolcheias normais, absolutamente normal. No outro vídeo, quando chega nesse trecho, aqui, mais um efeito muito interessante. Os violinos usam um efeito chamado com lenho, com a madeira, traduzindo significa bater a madeira na corda. Então é um efeito percussivo. Reparem nesse som. Conseguem perceber? E aqui, curiosamente não tanto, mas mesmo com uma interpretação moderna da obra, eles usam cravo, né? O cravo está sempre presente na música barroca mesmo numa interpretação moderna, tá? E outra coisa que eu adoro, essa nota crua no final. Sem vibrato. Mesmo caso na anterior. Olha que diferença a afinação. Aqui muito interessante. Quase sem ralentar o final. Quase sem ralentando, uma respiraçãozinha discreta no final. Aqui, um pouco mais de ralentando. Pam, 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 certo? Um pouco mais de ralentando. Gosto do freguês, gosto do cliente. Enfim, para um primeiro vídeo, para não ficar mais longo do que isso, acho que está de bom tamanho, mas eu vou gravar outros ainda sobre o barroco, porque tem mais informações interessantes, mais características e informações interessantes para a gente pensar a respeito, principalmente com relação à interpretação, algumas regrinhas, né? Mas vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe com seus amigos. E se você sabia dessas coisas, que bom que as informações estão chegando até você. E se você não sabia, comenta aí o que você pensa a respeito, o que você gosta mais. Gosta mais do estilo barroco ou um pouco mais do moderno? O que você pensa a respeito? Compartilha com a gente o seu pensamento. Vale muito a pena a gente
a gente trocar essas figurinhas, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.